Oi, oi, Prilemos. Estou aqui novamente para conversar com vocês sobre frequências. Eu acredito que tudo no universo é frequência e hoje quero conversar com vocês sobre isso. Eu já fiz um vídeo conversando, compartilhando com vocês o que eu acredito, como eu vejo essa questão. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo que seria a parte um. Acredito que não vai comprometer em nada o fato, a compreensão dessa parte 2, se você não assistiu a parte um, mas eu convido você a assistir esse vídeo, que eu gostei muito de fazer, espero que vocês gostem também. No vídeo de hoje, então, dando continuidade a esse assunto que eu gosto tanto. Então, hoje estou aqui para falar com vocês sobre frequências e relembrando então o que eu falei no primeiro vídeo. Eu acredito que tudo é frequência, mas eu não sou a única pessoa que acredita nisso. Pensadores, filósofos há milhares de anos já comentam sobre isso, sobre, por exemplo, o Caibalion cita a filosofia hermética, que é um conhecimento originário do Antigo Egito. Estamos falando de vários milhares de anos atrás, e nesse livro ele fala que no universo nada está parado, tudo se move e tudo vibra. E também, né, daí eu não menciono aqui, mas ele comenta que as diferentes coisas e os diferentes seres existentes no universo manifestado seriam apenas estados vibratórios diferentes. Então, né, não usa a palavra frequência, usa a palavra vibração, mas a gente vai ver aqui nesse vídeo, pretendo compartilhar com vocês isso, que vibração e frequência são muito próximos. Temos aqui também, coloquei em destaque Albert Einstein, esse físico importantíssimo para a ciência, que também acreditava em algo similar. Ele buscava unificar o conhecimento relacionado ao universo em um único teorema, em uma única lei que explicasse como tudo funciona. Ele não obteve sucesso durante a sua vida nesse intuito, mas parte do que ele produziu, né, ele tem essa famosa expressão que está relacionada com a teoria da relatividade e tal, e, né, que E igual a mc ao quadrado, e nessa equação, então, a gente tem E significando energia, m de massa e c, que é a velocidade da luz. E nessa equação, o que o Einstein está falando é que a energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz elevada ao quadrado. Então, ele relaciona energia com matéria e luz, de, afirmando que elas são. Existe a possibilidade de converter uma em outra, ou seja, seria possível você transformar matéria em energia, ou matéria em luz. Novamente, quando eu falo que tudo é frequência, a gente está falando da matéria, da luz, da energia, que seriam diferentes frequências, então, e aqui, né, colocando em imagens resumidamente estrelas, constelações, toda essa parte cósmica do universo, e também estaríamos falando de frequência quando a gente fala do átomo, aqui no caso é uma foto, claro, né, feita por computação, mas uma foto de um átomo que foi publicada no ano passado. É, aqui o núcleo do átomo, então, e a eletrosfera, o local onde os elétrons ficam circulando e se movimentando nessa nuvem elétrica, eletromagnética. Quando a gente fala de luz, a gente tem o espectro visível, que é o que os nossos olhos enxergam, mas a gente tem também outros tipos de radiação luminosa, como o rádio, o micro-ondas, o infravermelho, o ultravioleta, o raio-x, os raios gama. E aqui
como vocês podem ver, a gente tem a representação dessa radiação na forma de ondas. Como eu comentei com vocês, a vibração, a ondulação se relaciona muito proximamente com frequências, né, e tanto a luz quanto a energia, se propagam como ondas. E isso é bastante interessante, né, e principalmente está bastante relacionado com isso que eu afirmo, que no universo tudo é frequência, em diferentes estágios, em diferentes velocidades, com diferentes níveis de energia, mas tudo está vibrando, tudo está se movimentando. Aqui nessa imagem, então, eu mostro que mesmo no nosso corpo, nós seres humanos, o nosso coração está ali batendo, pulsando, tanto ele está em movimento em função de impulsos elétricos, né, o nosso sistema nervoso, a nossa musculatura trabalha em função, por conta disso, por conta desses impulsos elétricos que o nosso organismo mesmo gera. E isso, por exemplo, permite que a gente faça análises do nosso coração e do nosso, cérebro utilizando eletrocefalogramas, eletrocardiogramas. E de um modo, então, ainda não tão científico, digamos assim, a gente pode afirmar como, por exemplo, outros sistemas de pensamento, como a medicina indiana e a medicina chinesa pensam, que o nosso corpo físico não é apenas físico, não é apenas energético, mas também existe um corpo emocional, um corpo mental e um corpo espiritual. E daí isso aqui está representado nessa figura, né, que seria a totalidade dos corpos humanos, não apenas o nosso corpo físico e esse corpo eletromagnético formado pela eletricidade que o nosso próprio organismo produz. Aqui eu quero compartilhar com vocês essas imagens da vibração da água, desses padrões ondulatórios da água, que eu acredito que é bem fácil da gente enxergar essa relação entre diferentes vibrações e diferentes frequências. Nessa primeira imagem aqui, aquele padrão mais conhecido ondulatório da água, que acontece quando a gente joga um objeto dentro de um corpo de água, que ao afundar esse objeto, né, cria esse padrão ondulatório concêntrico que tem no centro o ponto de entrada desse objeto no corpo de água. Mas também existem outros padrões que podem ser criados na superfície da água, e aqui na parte de baixo existem, né, alguns exemplos de padrões que são criados com som, daí não com a entrada de um corpo sólido, por exemplo, nesse corpo de água, mas sim fazendo soar diferentes frequências sonoras. Aqui, por exemplo, um padrão que a gente vai observar quando a gente soa 432 Hz, então é um som específico, e se a gente aumenta essa frequência para 440 Hz, já muda essa figura criada na superfície da água. Hertz é uma unidade que a gente utiliza para expressar a frequência do som. Aqui nessa figura, por exemplo, ó, aqui na parte de cima, então em hertz, essa aqui é a forma como essa unidade é utilizada. A gente tem então diferentes frequências do som, no caso, vindo desde o zero, a gente tem daí o infrassom, que são essas ondas mais longas, com uma frequência mais baixa e também sons mais graves, conforme a gente vai aumentando essa frequência. Então, a gente entra na parte que o nosso ouvido detecta. A partir dos 20.000 Hz, o nosso ouvido já não consegue detectar e a gente entra na faixa do ultrassom, que é caracterizado, então, por ondas mais curtas, uma frequência mais alta e também sons mais agudos. A frequência também, né, esse padrão ondulatório vai ser observado na luz, na energia luminosa e nas outras formas de energia também.
Aqui nessa imagem, por exemplo, como a gente já viu, a gente vai ter diferentes ondas, como por exemplo a onda de rádio, onda de micro-ondas, infravermelho, que tem esse padrão ondulatório também. No caso dessa figura de baixo, está invertido, a porção com menor energia está do lado direito, aumentando de energia para o lado esquerdo. Então a gente vai das ondas de rádio com menor energia e com ondas mais longas em direção aos raios gama, que tem essas ondas mais curtas, uma maior frequência e uma maior energia. Então, aqui quero deixar claro para vocês o quê? Que padrões ondulatórios estão relacionados com frequência e que frequência está relacionado com energia. Então, diferentes formas de energia possuem diferentes frequências. Aqui eu estou dando um close na parte da luz visível, que é a fração desse espectro todo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. E para então, né, salientar que diferentes cores também estão relacionadas com diferentes frequências. Por exemplo, o vermelho está relacionado com comprimentos de onda em torno de 700 nanômetros. Conforme a gente vai, então, aumentando a energia, a gente vai tendo ondas mais curtas e a gente passa para o laranja, vai passando para o amarelo, vai entrando na faixa do verde, do azul claro, que é também conhecido como ciano, entrando no azul mais escuro, passando para o violeta, que está ali, está ali na faixa dos 400 nanômetros, mais ou menos. Quero também salientar para vocês como a faixa que a gente enxerga é pequena. Então, nossos olhos conseguem detectar uma porção bem menor do que de todo o espectro que existe de radiação, né? Falando sobre isso, só para deixar bem claro, apenas uma parte das frequências que existem no universo como um todo, nós humanos somos capazes de detectar com os nossos sentidos, seja com, com a visão, seja com a audição, seja com o tato, porque há uma coisa que eu não comentei aqui, que eu esqueci de comentar, é que o infravermelho, apesar da gente não conseguir enxergar esse comprimento de onda, que é menor do que o vermelho, né? Ondas ainda mais longas do que o vermelho, a gente consegue sentir com o nosso tato e a gente sente como calor. Então, quando a gente chega perto de uma fonte de infravermelho, a gente sente o calor emanando desse corpo, desse ser, mas a gente não consegue enxergar. Só que, opa, então eu já vou para outra imagem. Existem outros seres que são capazes de enxergar comprimentos de onda, frequências e escutar sons que a gente, como seres humanos, não é capaz de enxergar, por exemplo. Aqui estou mostrando para vocês que existem seres como, por exemplo, as borboletas, mas também as abelhas, que enxergam ultravioleta, aquele comprimento de onda acima do violeta. Então, com uma onda mais curta, com mais energia do que o violeta, os nossos olhos não detectam, então seria com comprimentos menores do que 400 nanômetros, a gente não enxerga, mas as abelhas e as borboletas são capazes de enxergar, fazendo com que a visão delas seja algo como esse tipo de imagem e não as flores como nós enxergamos com esse padrão de coloração. Aqui também, então, a flor como a gente enxerga e como esses insetos enxergam, como a gente enxerga e como os insetos enxergam. E uma curiosidade é que essa visão, né, tipo, essa padronagem de cores que seria mais voltada para os insetos, salienta exatamente aonde o néctar se encontra, para que esses insetos vão
né, se direcionem certeiramente para onde essa recompensa que a planta está oferecendo para eles, está, né, está localizada. Não apenas, não, aqui eu trouxe outras imagens relacionadas com essa visão ultravioleta, claros, deixando, né, tipo, esclarecendo que isso é uma animação feita por uma animação, não, uma coloração feita por computador, do modo como se acredita que eles devam enxergar, e sim, com o efeito artístico para tornar tudo ainda mais deslumbrante, mas quis compartilhar com vocês que é diferente do que a gente enxerga o mundo, e esse modo diferente de enxergar o mundo está relacionado com a estrutura do olho desses seres. Então, diferentes olhos enxergam o mundo de modo diferente. Existem também outros tipos de detecção, como, por exemplo, a detecção térmica, que animais como as cobras são capazes de formar uma imagem em infravermelho, então eles detectam esse comprimento de onda que nós não conseguimos enxergar, por exemplo, e não é que eles enxerguem com os olhos. As cobras têm uma outra estrutura, um outro órgão, que é a fosseta loreal, que é esse buraquinho aqui próximo à narina, e essa estrutura é capaz de detectar, então, o infravermelho e formar uma imagem, né, que a gente acredita que seja mais ou menos similar a essa imagem aqui do lado, onde fontes de calor aparecem, né, em destaque num fundo frio, digamos assim. E quem emite calor, no caso, são animais como, por exemplo, os mamíferos e as aves, e esse tipo de detecção permitiria que as cobras enxerguem as suas presas, mesmo quando esses animais estão dentro das tocas, ou enterrados, ou né, em locais que a visão não permitiria que a cobra encontrasse. Outro tipo de detecção que nós humanos não possuímos é a detecção elétrica. Animais como os tubarões são capazes de sentir o campo elétrico emitido por outros seres vivos. Então, eles enxergam o campo elétrico, né? Enxergam, entre aspas, o campo elétrico formado por animais vivos também. Do mesmo modo que na cobra, a cobra só é capaz de detectar por energia térmica animais vivos. Se o animal estiver morto, ela não vai enxergar. E a detecção elétrica também funciona só para seres vivos, ou para outras fontes que emitam eletricidade, né? No caso, pode ter equipamentos que vão acabar atraindo os tubarões por conta dessa questão, porque eles vão ficar curiosos, vão querer saber o que que é, e eles acabam se aproximando. A detecção elétrica dos tubarões acontece também através de órgãos, de estruturas específicas para essa finalidade. No caso deles, se chama ampolas de Lorenzini, e também são esses pequenos orifícios, esses pequenos buraquinhos aqui, ó, próximo ao focinho do tubarão, que permite que eles detectem essa corrente elétrica na água. No caso aqui do tubarão-martelo, especificamente, ele é um dos tubarões que tem uma maior capacidade ainda do que a média deles para detecção elétrica. Ele tem essa cabeça com essa protuberância, né, que parece um equipamento para rastrear, para buscar o fundo, e é desse modo que ele caça realmente, escaneando o fundo do mar à procura de presas que estejam enterradas. Os tubarões são munidos de diferentes estruturas, de diferentes órgãos dos sentidos, alguns que nós possuímos, outros que nós não possuímos, né? Nós não temos os sensores elétricos, temos a visão, não temos sensores de vibração, possuímos o olfato e a audição, mas mesmo os sentidos que nós, seres humanos, possuímos, no caso do tubarão, são mais aguçados. Então, aqui
uma imagem para exemplificar isso. Por exemplo, os tubarões são capazes de detectar, suas presas, por exemplo, com os seus sensores elétricos, quando a presa está a uma distância de cerca de 1 metro. Se a presa tiver mais distância, elas vão usar os outros sentidos para essa finalidade. Utilizando a visão, os tubarões, por exemplo, são capazes de detectar presas a 25 metros de distância, com os sensores de vibração que eles têm ao longo do seu corpo. Eles detectam vibrações na água, movimento na água a 100 metros de distância. O olfato do tubarão permite que ele sinta o cheiro, sinta, né, detecte partículas de cheiro a cerca de meio quilômetro de distância, e ele é capaz de escutar a mais de 1,5 km de distância. Então, não por acaso, os tubarões são animais que obtiveram um sucesso evolutivo grande. Esse design está presente na superfície da Terra há cerca de 450 milhões de anos, pelo menos é isso que as evidências fósseis mais antigas demonstram. Só para a gente ter uma ideia de quanto tempo isso é, eles estão aqui há 90 milhões de milhões de tempo, há 90 milhões de anos antes das árvores e 190 milhões de anos antes dos primeiros dinossauros pisarem na superfície do nosso planeta. Então, né, tiveram um grande sucesso e continuam aqui. Então, como a gente já viu, o nosso olho é limitado, a gente só consegue enxergar um espectro relativamente pequeno de todo o espectro que existe de possibilidade de energia luminosa. E, além disso, a gente não detecta vários outros tipos de radiação, como eu demonstrei para vocês, e E era isso que eu também, né, gostaria de comentar, de que o fato de a gente não enxergar algo não quer dizer que ele não exista, o fato da gente não escutar, de a gente não sentir, não quer dizer que essa energia, que essa frequência não exista, e que o que a gente enxerga, escuta e sente está muito relacionado com o tipo de órgão, né, no caso da gente, do nosso olho, o tipo do nosso olho. Mas, mesmo se a gente for pensar num instrumento, o que a gente consegue detectar, por exemplo, o que a ciência consegue detectar, está relacionado com o tipo de instrumento que a gente utiliza. E às vezes os instrumentos ainda não são capazes de detectar certos tipos de radiação, certos tipos de frequência. Para finalizar, eu quero comentar que entre a gente humano também existe diferença de detecção. E no nosso olho, para detectar as cores, a gente vai ter células que ficam nessa porção aqui do nosso olho, que é a retina, que é onde as imagens são formadas. Para detectar as cores, a gente vai ter células especializadas que se chamam cones, e a gente vai ter diferentes tipos de cones para detectar diferentes cores, diferentes frequências. Por exemplo, a gente vai ter cones para detectar o comprimento de onda da luz verde, a gente vai ter cones para detectar a luz vermelha, a gente vai ter cones para detectar a luz azul. E quando o nosso olho está sendo formado, o olho, né, nosso, ser humano, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, sendo formado como um embrião, no momento da montagem dessas células, não existe um controle 100% restrito, rígido, do número de cada tipo dessas células. Tipo, sei lá, vai ter um exemplo hipotético, digamos, vai ter 500 células verdes, vai ter 500 células de detecção vermelha, vai ter 500 células de detecção azul. Não, existe uma diferença entre o número de células que eu possuo no meu olho para o número de células que outra pessoa possui no olho dela, e isso varia muito de pessoa para pessoa. E o que que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que a cor que eu enxergo não é igual à cor que você enxerga.
Mesmo que a fonte de energia luminosa seja a mesma, a gente não detecta do mesmo modo, porque não temos as mesmas células para detecção. Então, quando existe aquela discussão que às vezes parece infindável entre pessoas dizendo que, ah, essa cor é azul, não, essa cor é verde, não, na verdade, as duas pessoas provavelmente estão certas, porque uma das pessoas vai enxergar mais azul porque tem mais células de detecção azul no seu olho, e a outra pessoa está enxergando aquele objeto, aquela cor mais verde, porque tem mais células para detecção de cor do comprimento de onda verde no seu olho. Então, por exemplo, essa cor aqui embaixo, que é conhecido como azul Tiffany, para algumas pessoas é verde Tiffany. E tá tudo bem. Ao invés da gente ficar discutindo, eu acho que é mais válido a gente perceber que somos diferentes, somos instrumentos diferentes, temos olhos diferentes e percebemos o mundo de um modo diferente e tá tudo bem. E é assim mesmo que as coisas funcionam. Mas o fato de a gente não perceber certa coisa, ou o fato de a gente perceber de um modo diferente, ter a nossa opinião, entre aspas, que nesse caso não é opinião, né, a gente realmente está enxergando diferente, não faz com que essa coisa não exista, ou invalide, né, por exemplo, se eu enxergo mais azul, não quer dizer que a outra pessoa que está enxergando mais verde está errada. Eu espero ter enriquecido de algum modo esse assunto, essa conversa, espero que vocês tenham gostado do que eu apresentei para vocês nesse vídeo. Mais uma vez deixo o convite para vocês assistirem o vídeo 1 sobre esse assunto, que eu vou deixar o link aqui na descrição, assistir os outros vídeos que eu tenho no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!